Senhoras e senhores, meu nome é Clóvis Serreto Pinto e é com prazer que vou apresentar a vocês o trabalho escrito em parceria com Silvia Márcia Russi de Domênico, intitulado Análise de dados na teoria Ator-Rede, contribuições via cartografia de controvérsias aos estudos em administração. O presente estudo tem os seguintes objetivos. Os estudos da ANT enfocam usualmente temas tecnológicos nos quais máquinas e sistemas de TI são os não-humanos mais evidentes. Entretanto, outros não-humanos fazem parte das empresas. Os estudos sobre a ANT na temática de negócios são raros, ainda mais se considerarmos os estudos brasileiros, que têm uma produção relativamente recente, após 2009. Law caracteriza a ANT como um conjunto disparatado de técnicas analíticas. Por sua vez, Mitev aponta as incertezas metodológicas de como analisar grande quantidade de dados. A ANT é uma vertente contestatória da sociologia tradicional. Tem por aspecto distintivo a consideração da agência não humana além da humana. Utiliza a palavra actante, emprestada da semiótica, para humanos e não humanos, considerando ambos como capazes de agência. Um dos seus conceitos centrais é a translação de interesses. Apoiada nos conceitos de híbridos e ciborgues, questiona a dicotomia entre a sociedade e a natureza e o ser humano e a máquina. Para a ANT não existe sociedade, mas sim coletivos de humanos e não humanos associados em redes. Os adeptos da ANT consideram que os atores têm suas próprias teorias, portanto não cabe explicar os fatos, mas sim descrevê-los. A ANT adota o princípio da simetria generalizada, no qual dá tratamento analítico indistinto a humanos e não humanos. Os estudos seminais da ANT, de autoria de Latour, Calon e Law, eram não organizacionais. Outro conceito importante da ANT são as controvérsias, que nas palavras de Venturini são situações onde atores discordam. Esse autor considera as controvérsias como social em seu estado magmático, ou seja, por vezes fluido, por vezes sólido. Controvérsias têm as seguintes características. Quando uma controvérsia é superada, se transforma numa caixa preta, uma estabilidade provisória. No presente estudo, utilizamos como estratégia de pesquisa um estudo de caso tipo etnográfico longitudinal, 14 meses em campo e 17 anos em retrospectiva. O caso foi a implementação de um centro de serviços compartilhados numa empresa de serviços públicos do Estado de São Paulo, cuja identidade foi mantida em sigilo. O método de pesquisa foi preponderantemente qualitativo. Utilizamos a observação participante, a partir da qual escrevemos 171 relatos detalhados dos acontecimentos. Utilizamos também o ponto de vista do princípio da simetria generalizada. A construção de dados se deu no período assinalado. A literatura aponta algumas possibilidades para análise de dados na ANT. Dentre elas aparece a cartografia de controvérsias. Nessa abordagem, o pesquisador é convidado a usar todas as ferramentas de observação disponíveis, assim como merece em consideração todos os conceitos e protocolos. A cartografia de controvérsias é um conjunto de técnicas para explorar e visualizar assuntos. É uma versão didática da ANT, desenvolvida por Latour para treinar estudantes. Entretanto, seu escopo excedeu suas origens didáticas, sendo hoje um método de pesquisa completo, porém não tão documentado. Ficamos, nas palavras de Latour, afogados em dados. Foram identificados na dinâmica social mais de 2.000 actantes em quase 500 reuniões. 190 controvérsias foram debatidas por meio de quase 6.000 argumentos. Foram cerca de 40.000 associações entre esses elementos. O registro desses elementos foi feito por reunião, porém sua análise se deu por controvérsia. Seguindo o conceito de cartografia, utilizamos escalas diferentes para descrever a dinâmica social. Uma escala menor para uma visão mais ampla, uma intermediária pontuando as controvérsias e a maior focando cada controvérsia. Nessa trajetória, adotamos algumas formas de representação que passaremos a apresentar a seguir. O primeiro é o diagrama de actantes, recurso sugerido por Venturini para mostrar os humanos e não humanos mais relevantes participantes da dinâmica social. No caso, temos inicialmente as unidades organizacionais, formais ou informais, como atores institucionais,
e seus ocupantes como atores humanos. Outros não humanos, como documentos, projetos, e-mails, etc., poderão se juntar a essa dinâmica. A sequência desses diagramas mostra o aumento de complexidade com a agregação de humanos e não humanos à dinâmica social. À medida que a dinâmica social vai se desenrolando, controvérsias vão se acumulando. Gráficos de Gantt podem ser utilizados para mostrar quais controvérsias são ativas e quais já foram encerradas, transformando-se em caixas pretas. Controvérsias demandam tempos diferentes para seu encerramento, assim como possuem abrangências distintas. O gráfico proposto permite identificar quais controvérsias se encerram no curto, no médio e no longo prazos. Além disso, qual a abrangência de cada uma, pois podiam abranger os CSC e as UNs, a diretoria como um todo ou toda a organização. A utilização de um software de redes dinâmicas, no caso GEF, pode permitir uma visão acumulada de todos os actantes identificados e demais elementos envolvidos na dinâmica social. Um software de redes dinâmicas também pode permitir mostrar as associações entre as controvérsias. No caso, as caixas pretas no círculo externo mostram ter menos associações que as controvérsias ativas no círculo interno, sugerindo que o encerramento das primeiras é menos complexo do que o das demais. Pode-se também focar uma determinada controvérsia e mostrar em momentos distintos o seu início, a intensificação do debate e o seu encerramento com a formação da caixa preta. Van de Ven Poel aponta a dificuldade de representação de processos que, apesar de serem inerentemente dinâmicos, acabam sendo representados de maneira estática por figuras e gráficos. Pensando nisso, podemos utilizar os recursos de um software de redes dinâmicas para visualizar a evolução da mesma controvérsia ao longo do tempo. Mapas cognitivos são formas de representação de controvérsias recomendadas por Venturini. No caso, adaptamos o conceito de mapas mentais para representar a controvérsia com 4 elementos de diferentes níveis e tipos. No primeiro nível, o tema. Para cada tema, podemos ter diferentes posições. Cada posição pode envolver diferentes argumentos. Esses argumentos podem ser defendidos por actantes humanos ou não humanos. Podem existir outras controvérsias relacionadas à representada. Como pode ser observado nos mapas mentais mostrados, algumas controvérsias podem ser significativamente complexas. Controvérsias não se apresentam por inteiro como representadas nos mapas mentais. Elas vão se desenvolvendo gradativamente ao longo do tempo. Outra forma de representação das controvérsias é por meio da tabela do cosmos, um recurso também recomendado por Venturini. A diferença dessa representação para o mapa mental é que nessa não são assinalados os argumentos utilizados pelos actantes em torno de cada posição. Finalmente, propomos também a utilização de extratos de relatos com o ponto de vista da ANT. Consiste em trechos específicos selecionados do diário do projeto, proveniente da observação participante, para os quais se apresenta, além da descrição dos acontecimentos, uma análise a partir dos conceitos preconizados pela ANT. O presente estudo procurou discutir dificuldades analítico-metodológicas de pesquisa em ambientes organizacionais empregando a ANT. A adoção das técnicas propostas permitiu a descrição, em diferentes escalas de detalhamento, da implementação do CSC. Ao longo do estudo, nos deparamos com algumas das críticas feitas por Mitev, como a postura etnográfica demandante da ANT, o olhar para a agência de não-humanos e a dificuldade de tratar uma vasta quantidade de dados acumulados. Entretanto, algumas das dificuldades apontadas por Mitev encontraram em nosso estudo alguma forma de superação, com a dificuldade de utilização da ANT de forma mecânica e instrumental, a classificação dos tipos de atores e a diferenciação da atuação dos actantes. Consideramos importante que a academia repense sua forma de publicar resultados da pesquisa, notadamente quando envolvem processos dinâmicos, como os mostrados no presente estudo. Entendemos que existe a possibilidade de adoção nas empresas dos instrumentos aqui propostos, para uma compreensão mais profunda da dinâmica social em mudanças organizacionais planejadas. Agradecemos a atenção dispensada e estamos à disposição para a troca de opiniões.